Boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um momento de trazermos a vós a mensagem da Palavra de Deus. Quero neste momento fazer uma oração com você. Após esta oração estaremos ouvindo uma canção. Se você puder, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore juntamente conosco. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, queremos te agradecer, Deus bendito, por mais este dia em que aprove ao Senhor nosso Deus nos conceder. O Senhor ter nos guardado, o Senhor ter suprido as nossas necessidades. Queremos pedir de forma contínua a tua proteção sobre as nossas vidas, sobre a vida de todos aqueles que estão a nos assistir neste momento, todos quanto, meu Senhor, estão passando por momentos de turbulências mediante a convicção que temos de sermos servos do Senhor nosso Deus e que temos a companhia do Senhor ao nosso lado. Assim, Senhor, nos abençoe neste momento, continue a nos ajudar, em nome de Jesus. Vamos ouvir uma canção com Yasmin neste momento e logo após estaremos trazendo a vós outros a palavra do Senhor. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa
Ouvimos aí esta bela canção e neste momento eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo aos Romanos, capítulo de número 8. Iremos ler o versículo de número 22, 23 e o versículo de número 26. Tomando por base esse texto, nós iremos trazer uma mensagem intitulada Os Gemidos da Criação. Se você tiver uma Bíblia e desejar nos acompanhar, faça assim. Leiamos. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Versículo de número 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, observemos, queridos amigos, irmãos, ouvintes de modo geral, que estão neste momento a nos acompanhar nesta transmissão. Nós podemos dizer a vós outros que toda a natureza, toda a obra da criação, ela tem passado por processos de transformação. E esses processos de transformação alterou a sua perfeição original. E nós queremos falar, como já dissemos anteriormente, sobre os gemidos da criação. Queremos primeiramente trazer um conceito do que é gemido. Gemido é um lamento doloroso, é um som inarticulado, um suspiro, uma lamentação. Quando passamos a analisar biblicamente a expressão gemido, nós vamos observar que é um som emitido por alguém em profunda tristeza, quando já quase não há mais esperança. Então, a Bíblia Sagrada, a primeira vez que ela registra nas suas páginas a expressão gemido, está em Êxodo, capítulo de número 2, dos versículos 23 a 25, que eu irei ler convosco neste momento. E aconteceu depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouvindo Deus seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Observemos aqui que quando Israel, o povo de Deus, estava sendo severamente punido
escravizados lá no Egito, eles clamaram, eles gemeram, eles suspiraram. Então nós vemos 3 coisas que o povo fez quando estava naquele momento difícil de aflição no Egito. O povo suspirou, clamou, gemeu, mas na hora da aflição do povo, Deus também ouviu, Deus lembrou-se, Deus atentou, Deus conheceu o povo de Israel. Deus lembrou da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó e saiu em defesa do seu povo. Quero dizer ainda a vós outros que a condição atual da criação em que se encontra neste momento não é a condição final. Por essa razão é que a criação ela está a gemer como uma mulher gestante com as ânsias de dar à luz, em dores de parto. No texto que nós lemos de Romanos, nós encontramos 3 elementos que gemem, sendo que cada um deles gemem, cada um com seus propósitos. E eu convido você para analisarmos o primeiro gemido, que é o gemido da criação. O nosso planeta tem gemido pedindo socorro. Quando olhamos o versículo 22, a parte A do versículo 22, nós lemos: por sabermos que toda a criação, ela geme. Nós observamos aí no texto bíblico, porque sabemos que toda a criação, ela geme. Quando a terra estava no seu estado original, quando Deus criou, ela vivia em uma perfeita harmonia. Tudo funcionava devidamente, conforme Deus fez perfeitamente. No entanto, porém, quando ainda no princípio da criação, os nossos pais, Adão e Eva, eles pecaram contra Deus, então o pecado, ele degradou não somente a imagem de Deus estampada nos seres humanos, no homem, como também trouxe consequências desastrosas, catastróficas para a terra. E o Senhor chega a dizer isso em Gênesis 3:17. Maldita é a terra por causa de ti, ou por tua causa. Então observamos que a partir daí, toda a criação começou a gemer. Com o aumento da população, aumentou-se também a promiscuidade, o pecado, se proliferou, se multiplicou na terra. Com isso, a ganância, a soberba dos homens se multiplicaram e, através das descobertas científicas, nós observamos também do avanço tecnológico, os homens aumentaram o desejo por poder e por ganância, os homens exploraram a natureza, o planeta, afetando de forma drástica o nosso ecossistema. E daí por diante, por se multiplicar a população, a humanidade sobre a terra, o pecado juntamente se multiplica a cada dia. E eu costumo dizer que a cada dia o homem descobre ou inventa uma maneira nova de pecar. E a terra tem gemido, a terra ela tem sussurrado, a terra ela tem
se mostrado inquieta. O que dizer dos grandes terremotos, das tsunamis, de todos os abalos sísmicos que têm acontecido devido o clamor da terra, porque a terra, a natureza, ela também clama, ela espera uma redenção. E nós observamos que com o homem de forma desenfreada está agindo sobre a terra, temos visto os rompimentos da camada de ozônio, temos visto falar nas grandes queimadas do aquecimento global, o efeito estufa, e assim, consequentemente, tantas outras calamidades têm afetado a terra. Mas, queridos, o homem está fazendo essas coisas acontecer, provocando estas coisas. Mas eu quero dizer a vós outros que a criação, ela está com dores de parto, mas ela está aguardando a sua redenção. Quando se cumprirá as palavras sagradas que Deus fará novos céus e nova terra. É por isso que a natureza, ela geme. Eu quero ler com você a referência de Isaías capítulo 33, versículo de número 9, que diz o seguinte: a terra geme e planteia, o Líbano se envergonha e se murcha, Saron se tornou como um deserto, e Bazã e Carmelo foram sacudidos. Então observemos, queridos, que a terra, ela está nestas condições. A terra, ela geme e ela planteia. É o que estamos vivendo hoje. A terra está nestas condições. Mas ainda eu convido a você a passarmos para o segundo tópico desta mensagem. Ora, temos visto aqui o primeiro tópico, o gemido da criação, e agora nós vamos passar a meditar um pouco sobre o segundo gemido, que é o gemido da igreja. Quando nós lemos o versículo de número 23, está escrito: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Observemos, queridos, que nós aqui, que o texto se refere, que temos as primícias ou a primícia do Espírito, está se referindo ao povo de Deus, à igreja do Senhor Jesus Cristo, os salvos. Isso significa dizer que nós ainda aqui nesta terra, por sermos salvos, não estamos isentos de gemermos, porque na verdade nós ainda estamos com a nossa salvação garantida, sim, mas apenas esta salvação, ela começou. Nós temos apenas a primícia do Espírito. O Espírito Santo, ele é o nosso penhor, é o penhor que nos garante que somos pertencentes ao Senhor nosso Deus. Eu posso até dizer a vós outros que nós temos dois intercessores, que nós iremos falar sobre um deles no próximo tópico, mas eu vou adiantar neste momento. O primeiro intercessor que temos é o Senhor Jesus Cristo, que está no céu, à direita de Deus, intercedendo por nós. Mas aqui na terra, o Senhor Jesus Cristo, ele enviou
o seu Paracleto, o Espírito Santo, para interceder também por nós. Então, o que eu quero dizer para os irmãos e amigos que nos acompanham, que nós como cristãos temos um destino planejado por Deus. Nossa salvação apenas começou. Temos o Espírito Santo como penhor de nossa salvação. No entanto, a nossa salvação plena, ela acontecerá com a manifestação do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando acontecer de fato o maior evento que acontecerá na terra, o evento chamado arrebatamento, então nós alcançaremos a plenitude da salvação. Enquanto estivermos neste corpo, estamos sujeitos a muitas aflições durante o transcorrer, o percurso da nossa trajetória de vida. Podemos, ainda mesmo como servos de Deus, gemermos gemidos que transmitam aos ouvidos de Deus gemidos de muita dor, de muita calamidade e sofrimento. Mas eu quero dizer a vós outros que com a vinda do Senhor Jesus Cristo, tudo mudará. Ele transformará o nosso corpo abatido em um corpo glorioso, louvado seja Ele eternamente. Essa é a nossa esperança, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, Paulo ele chega a expressar esse texto em 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 12. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, ele está falando da nossa natureza humana, deste corpo físico. Temos de Deus um edifício, ele está falando do corpo espiritual, do corpo transformado. Louvado seja o Senhor. Essa é a nossa esperança, de um dia esse corpo, esta matéria, este tabernáculo terreno, quando ele se desfazer, mas nós receberemos um corpo incorruptível, um corpo glorioso. Então, quando este tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, mas eterna nos céus. Louvado seja Deus. Um corpo espiritual, uma morada eterna. É por isso que também gememos, ou mesmo gemendo, nós devemos desejar, ser revestidos da nossa habitação, que é celestial. Então, queridos, estamos em meio a crises, estamos em meio de momentos de turbulências psicológicas, emocionais, mas nós temos a garantia que tudo isso um dia vai passar. Embora vivamos no presente momentos de aflições, podemos produzir sonidos de dor, de aflição, pelas intempéries da vida, mas tenho certeza que cada um de nós temos a plena convicção que um dia tudo isso cessará. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Nós não teremos motivo para chorar, para plantear pela morte ou sofrimento de um familiar. Para meditarmos no terceiro tópico desta mensagem, o gemido do Espírito. Quando lemos o versículo de número 26, está escrito: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos.
Houve um probleminha aqui na queda da internet, mas eu vou repetir novamente o terceiro tópico. O gemido do Espírito. Quando lemos o versículo de número 26, está escrito: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Observamos aqui dentro deste versículo, pelo menos 3 ações do Espírito Santo em nosso favor. A primeira é que o Espírito Santo, conforme o versículo, diz que ele nos ajuda em nossas fraquezas. Deus nos enviou em resposta à oração de Jesus Cristo o seu Espírito para estar conosco. Porque o Senhor Jesus Cristo sabia que a igreja não sobreviveria sozinha, porque somos seres limitados e temos fraquezas, mas o Espírito Santo veio, habita em nós, no meio da igreja, individualmente em cada corpo dos salvos, porque somos templos e habitação do Espírito Santo. Então, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, para resistirmos. O crente é vitorioso não pelos seus méritos, mas pela graça de Deus, mediante a atuação do Espírito Santo, nos ajudando nos momentos de fraqueza humana. Ele também, a outra ação do Espírito Santo é que ele intercede por nós. Ele é um intercessor. Como eu disse no tópico anterior, temos Deus intercedendo por nós. Aliás, Jesus Cristo intercedendo por nós. A Deus nos céus, pois ele está à destra do Pai. E aqui na terra nós temos o Espírito Santo entre nós, em nós, intercedendo, levando a Deus as nossas orações. Mas a terceira ação do Espírito Santo é que queremos tomar mais um pouquinho de tempo. É que o Espírito Santo, ele geme. E não é um gemido qualquer. Ele geme com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. O que significa dizer que não se pode entender por palavras, por gestos ou por fisionomias. Esse gemido inexprimível, para os homens, para qualquer uma outra criatura, não há como descrever ou entender de fato o que o Espírito Santo ele está transmitindo a Deus em favor de nós. Então nós observamos que não há palavras, gestos ou fisionomias que descrevam esses gemidos inexprimíveis. Não há ninguém neste mundo que saiba decifrar o gemido do Espírito. Porém, quando nós lemos o versículo de número 27 do texto de Romanos 8, nós vamos observar: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Louvado seja Deus para sempre. Sabes, quem pode entender, descrever
os gemidos do Espírito Santo em favor do povo de Deus é o próprio Deus. É o próprio Senhor Deus que sonda mentes e corações, que sonda a mente do Espírito Santo. Ele entende, ele compreende quando o Espírito Santo manifesta esses gemidos inexprimíveis em favor de cada um de nós. Quero convidá-los ainda para ler mais esta referência e logo estarei fazendo a conclusão desta palavra. Em Salmos de número 12, versículo de número 5, diz assim: pela opressão dos miseráveis, em algumas versões diz pela opressão dos pobres, pelos gemidos dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porei a salvo aquele para quem eles assopram. Então observe, queridos, que o nosso Deus, ele está atento para cada um de nós. O nosso Deus, ele se preocupa conosco. O nosso Deus entende que enquanto tivermos aqui nesta terra, nós estaremos gemendo, desejosos, anelantes de recebermos a premiação máxima da nossa salvação, onde nós receberemos a filiação plena como filhos de Deus, por adoção, por intermediação do Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Nós também receberemos um corpo transformado, um corpo de glória. Diante desta crise, diante das adversidades, diante das aflições que vivemos no presente momento, que possivelmente viveremos no amanhã, saibamos que a nossa vitória, ela já está garantida. Almejamos e veremos, se assim permanecermos fiéis ao Senhor, o grande dia da nossa restauração, da nossa transformação plena, quando Jesus Cristo apontar nas nuvens do céu para vir arrebatar a sua igreja eleita e preciosa, que ele comprou para si com o seu próprio sangue. Então, vivamos nesta esperança, passemos a alegria, a esperança produzida pelo Espírito de Deus que atua em nós, mesmo em meio às guerras psicológicas, em meio às guerras das adversidades, das enfermidades, das epidemias e pandemias, que nós possamos vivermos uma vida de verdadeira paz, porque dentro de nós o príncipe da paz está conosco. O Emanuel está conosco. Portanto, que esta palavra ela possa abrandar, acalmar os seus sentimentos e as suas emoções. E confie em Deus. Se você precisa fazer um concerto com o Senhor Deus, você pode fazer isto. Você pode dobrar os seus joelhos após esta palavra, quando eu estiver orando. Se você deseja entregar a sua vida pela primeira vez a Jesus, você também pode confessar o nome de Jesus, dizendo que o aceita como Salvador. Porque Deus, através de tudo quanto está acontecendo no momento que assola o país, Ele está mostrando para muitas pessoas quem é o verdadeiro Deus. E Ele pode ter feito e preparado este momento no tempo kairós de Deus, para que seja, quem sabe, o momento oportuno para você se entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor nosso Deus. Não deixe passar esta oportunidade. Deus ama você. Deus se preocupa com você. Deus quer salvar. Deus quer redimir toda a humanidade. Portanto, creia nisso. Neste momento, eu quero orar por você. Se você está se decidindo a Cristo neste momento, peço que, se você for daqui do campo Centro dos Primos, procure um irmão, procure a igreja
para que possamos nos relacionar e convivermos em comunhão. Feche os seus olhos neste momento. Querido Deus, nosso Pai Celestial, neste momento eu quero te agradecer por todas as pessoas que dedicaram esse tempo, Senhor, para assistir este momento em que a tua palavra ela foi exposta. Quero pedir ao Senhor que venha abrandar os sentimentos de tristeza, de preocupação, ó Senhor, mediante o caos em que a humanidade vive a nível mundial. Que o Senhor Deus venha trazer paz, consolo, refrigério para cada família, para cada irmão, para cada pessoa amiga. Ó Senhor, pois Tu és o Senhor que cuida do seu povo. O Senhor tem as rédeas da história. O Senhor tem o controle de tudo. Quero pedir ao Senhor neste momento que, se houver alguma pessoa neste momento orando ao Senhor, reconciliando contigo, renovando o compromisso contigo, que o Senhor a perdoe. Ó Deus, perdoe os seus pecados, lance no mar do esquecimento, reescreva o nome desta pessoa no livro da vida, e que o teu Espírito Santo faça parte agora da vida dela, ajudando a ela a vencer, a ela não voltar mais para as práticas do pecado, mas que prossiga firme e fielmente a Ti. Assim também aqueles que possivelmente possam, Senhor, estarem confessando a Jesus Cristo como seu Salvador neste momento, perdoa os seus pecados, lança no mar do esquecimento, escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. Dê o Espírito Santo como penhor, ó Senhor, que eles pertencem ao Senhor agora. Lava-os com o sangue purificador de Jesus Cristo, teu amado Filho, e que eles sejam instrumento para o louvor da tua glória. E assim, dê a todos os irmãos e amigos uma noite de descanso debaixo dos teus cuidados. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre todos. Amém.